Bom dia pessoal aí da Escola Estadual José Gabriel de Oliveira, aula de Física. Essa aula é pro segundo ano, tá? Os meninos aí, ó, manhã e noite, tá bom? É o tema do PET aí, que eu postei lá no WordPress para vocês e no Classroom da escola, ok? Isso aqui é uma aula explicativa desse PET. Vou ligar o laser point aqui. Isso. O tema todo é ótica, ou seja, a gente vai estar estudando a luz, seus fenômenos, como ela se comporta, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber isso aqui é o princípio da propagação retilínea da luz, ou seja, a luz se propagando em linha reta, ok? A luz sempre vai se propagar em linha reta. Nós temos que saber isso aqui vai dar alguns fenômenos, né? Vai dar a gênese de alguns fenômenos como sombra, penumbra, os eclipses, né? Que a gente vê aí, tá? Isso aqui é uma lâmpada, você vê que ela está emitindo luz, né? Então ela é um objeto que tem luz própria, tá? Tem objetos que não possuem luz própria, podemos ver aí o caso da própria lua, que precisa do sol para se iluminar. Tá? Aqui nós temos a vela, ela emite luz, ok? Tem alguns exemplos aqui de alguns feixes, né? Aqui, ó, raio de luz, feixe em paralelo, feixe divergente e o feixe convergente, né? Os raios de luz estão se convergindo para um ponto em comum, enxergando os objetos. O que nós devemos perceber é o seguinte: tem que chegar o raio de luz nos olhos do observador. Vamos prestar atenção aqui nessa rosa aqui, ó. Ela está sendo iluminada, pode ser pelo sol, alguma fonte de luz. Coloquei uma lâmpada no caso aqui, né? Então esse raio de luz vai vir aqui, vai se interagir com o objeto iluminado e vai ser o quê? Refletido. Esse raio de luz refletido vai chegar aos olhos do observador aqui, ó. Por esse motivo, nós o quê? Enxergamos objetos graças a esse raio de luz refletido aqui, ó, pelo objeto, tá? Mais para frente vai ter umas aulas das propriedades da luz e uma delas são suas reflexões. Nós temos um tipo de reflexão que é regular, que todos os raios seguem certinhos aqui, ó, tudo numa mesma direção. E nós temos o tipo de reflexão que é difusa, né? Os raios saem aleatoriamente aqui, ó, em direções diferentes. A maior parte da natureza, funciona desse jeito aqui, ó, porque as superfícies são irregulares, logo esses raios são espalhados o quê? Para todo o ambiente. Assim conseguimos enxergar vários objetos ao longo, né, de uma superfície do nosso espaço. Nós temos alguns meios materiais, algumas propriedades desse meio. Nós temos um meio que chamamos de meio transparente, onde os raios de luz atravessam completamente esse meio, ok? Nós temos alguns tipos de materiais ou meios que chamam meio translúcido, onde que o raio de luz passa e sofre, né, algum desvio aqui, ó, nessa mudança de meio. Lembrando que o fenômeno da mudança de meio se chama refração. E nós temos o meio opaco, onde que os raios de luz incidem nesse meio e não atravessam mesmo. Nós podemos ter como exemplo um tijolo, tá? O que vai acontecer? A gente vai olhar aqui de fora e não vai conseguir ver o que tem do outro lado. No meio transparente a gente consegue ver. No meio, no caso aqui, ó lá, transparente. Se a gente olhar aqui de frente, a gente está vendo o que está lá atrás. O meio translúcido fica mais ou menos, né? Fica uma imagem não muito detalhada, tá? O opaco a gente não consegue ver nada. Um exemplo aqui, isso aqui, um isopor, no caso. Aplicações do princípio da propagação retilínea da luz. Nós temos o que? A sombra e a penumbra. Sombra é ausência de luz, ok? Olha só o objeto aqui, ó. Nós temos uma fonte luminosa aqui, nós temos o objeto opaco, então na hora que esse raiozinho de luz chegar aqui, ele não vai conseguir passar para esse lado aqui, ó. Então, olha esse fundo aqui, ó, esse quadrado aqui, é o que a gente chama de anteparo, onde é que é projetado, né, a sombra, né, onde é que vai estar a projeção das luzes aí. Então nesse ponto aqui, ó, não vai ter luz, então a gente vai ter uma região de ausência de luz, que a gente vai chamar de sombra. Tá vendo? Ó, a gente está considerando que a luz o que? Se propaga em linha reta. Penumbra. Penumbra seria uma região de transição entre como se diz, a região iluminada e a região não iluminada. Nós temos a sombra aqui
E nós temos o que ao longo aqui? Uma região mais ou menos iluminada. Ela tem um pouquinho de luz e um pouquinho de sombra, que a gente chama de penumbra. Temos alguns exemplos aqui, ó, de sombra e penumbra. Olha lá, região de sombra, região de penumbra. Isso aqui é quando a gente tem uma fonte pontual ou pequenininha, né? Isso aqui ocorre quando a gente tem uma fonte extensa, uma fonte maior aí de iluminação, né? Se a gente for considerar o tamanho do planeta, esse aqui seria o Sol, no caso aqui, ó. Então, graças a essa propriedade da luz se propagar em linha reta, nós temos também o quê? O eclipse do Sol e o da Lua. Chamando os eclipses do Sol, nós temos essa configuração aqui, ó, Terra, Lua e o Sol. Olha para vocês verem aqui, ó, a região de sombra aqui, ó. Então quem tiver aqui, ó, nesse ponto do planeta aqui, ó, nessa região aqui, ó, olha lá, vai estar vendo o eclipse aqui, ó, total ou parcialmente. Nós temos o eclipse da Lua, que tem essa configuração aqui, ó, Lua, Terra e o Sol. Olha lá, lembrando, olha lá, a região aqui, ó, estou falando com vocês, né? Sombra, penumbra. Como nós enxergamos os objetos na realidade? Vamos imaginar aqui uma fonte de luz aqui atrás, aqui, ó, uma lanterna, uma vela, ela está emitindo raios de luz. Então esse raio de luz que passa aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, na pontinha da seta, ele vai vindo aqui, ó, e atinge esse ponto aqui, ó. Esse pontozinho aqui embaixo, olha lá, o raiozinho de luz passa e vai bater aqui, ó. Mas que ponto da imagem que está formando? Seria esse ponto mais baixo aqui, ó. E esse aqui, o ponto mais alto da seta aqui, ó. Se a gente considerar isso aqui como olho humano, isso aqui que a gente vai chamar de retina, é onde é que a imagem está sendo formada, dentro dos nossos olhos. Então, olha o resultado que a gente vê. Enxergamos os objetos invertidos. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Olha lá. Isso aqui que a gente chama câmara escura, com um pequeno orifício aqui, ó. Então se a gente colocar uma vela aqui, ó, o que vai acontecer? O raiozinho de luz vai passar aqui, esse vai passar aqui e esse vai passar aqui, ó. Se a gente conseguir enxergar dentro dessa câmara escura aqui, ó, de orifício, a gente vai enxergar o objeto invertido. Ok? Isso que é mais ou menos aí na realidade o que acontece. Nós temos um pulso elétrico que isso converte de novo a imagem para o que? A sua direção original, dentro do cérebro da gente. Então essa câmara escura aqui, ó, tem uma equação que rege isso aqui, ó. Isso aqui é pelo princípio da semelhança de triângulo, tá? Nós temos esse triângulozinho aqui, vendo com o apontador laser, e vamos considerar esse triângulozinho aqui, ó, dentro da caixa aqui, ó. Esses triângulos são equivalentes. Tem uma propriedade matemática que diz o seguinte: esse tamanho y aqui, ó, essa espessura y do triângulo, dividido pela espessura x aqui, ó, que seria a altura do triângulo, isso dividido por isso tem que ser igual ao que? A razão entre essa espessura y dividido pela espessura x aqui, ó. É o que a gente chama de semelhança de triângulo. Então vamos ver uma aplicação prática disso aí, né? Então, essa é uma atividade que está lá no PET. Ele fala que tem uma pessoa olhando por uma câmera de escura de orifício, né? E tem essa imagem L aqui, ó. Como é que será que ele vai ver essa imagem aqui, ó? Essa pessoa. Então a resposta que a gente tem que colocar vai ser mais ou menos isso aqui, ó. É a ideia que eu coloquei lá. O raio de luz aqui, ó, você vai pegar um raiozinho de luz aqui em cima, esse ponto mais aqui em cima vai vir para cá. Esse aqui embaixo vai vir aqui para cima. Então a gente vai enxergar algo mais ou menos invertido assim, ó, um L invertido. É o que vocês vão ter que desenhar aí na figura. Olha só, a aplicação prática daquela equaçãozinha lá da câmara escura, né, que a gente usa a semelhança de triângulo. Inclusive isso foi usado há muito tempo atrás para determinar aí, né, uma altura de uma pirâmide lá no Egito, tá? Não acredito, acho que não sei se é uma história fictícia ou foi verdadeira, não sei a devida comprovação, mas tem isso aí, né, registrado, né, como uma história interessante de se ver. Então nós temos aqui o prédio de uma altura H,
O raio de sol bate aqui, faz essa distância L da sombra dela aqui, ó. Então nós podemos imaginar um triângulo aqui, correto? Depois, o raio de sol bate em cima da pessoa aqui, de altura Hzinho, e forma no chão uma sombra. O tamanho dessa sombra aqui é L. Podemos ver que é podemos imaginar um triângulozinho aqui, ó. Esses triângulos aqui são equivalentes, então podemos aplicar a propriedade do quê? Da semelhança de triângulo neles. Então o que nós podemos falar aqui? Essa altura H dividido por essa distância L tem que ser igual a quê? Essa altura Hzinha dividido pela essa altura Lzinha. Aí o que fala o problema? Ele fala que a altura do prédio é Hzão, 22,1 metros. A distância Lzão, do prédio é 10,4 metros. A distância Lzinha da sombra dele, que cria no chão, é uma distância aí, né, de 0,8 metros. Ele pergunta como é que nós podemos estimar a altura da pessoa, sabendo esses dados aí. Então, nós sabemos estimar através dessa propriedade da semelhança de triângulos aqui, ó. No caso, a gente quer saber este Hzinho aqui, ó. Vou mudar para a caneta aqui. Eu quero saber este Hzinho aqui, ó. Então vamos colocar os dados. No lugar do Hzão, coloquei aqui, ó, 22,1. O Lzão, desculpa, 10,4. Isso tem que ser igual ao quê? O H, que é minha incógnita, que eu quero saber, incógnita, né? Dividido pelo quê? Esse tamanhozinho L aqui, ó, que ele falou que é 0,8. Tá, como é que eu resolvo isso aí, ó? Eu vou pegar esse 0,8 que está dividindo esse lado da equação e vai passar para lá, multiplicando. Então, como é que fica? Eu vou reescrever minha equação. Meu H igual isso dividido por isso, agora vezes 0,8. Então, se eu fizer 22,1 dividido por 10,4 vezes 0,8, eu vou achar esse resultado aqui, ó, 1,7 metros, que é o que ele está pedindo aqui, ó, a altura H da pessoa. Então, é isso. Fiquem atentos aí ao Classroom da escola, ao site que eu coloco lá, o site da escola, josegabrieldeoliveira.wordpress, colocando todas as informações e os pets lá. Tá bom? Um abraço, bom dia.